Boa tarde, senhoras e senhores. Se você não me conhece ainda, eu sou César Marques, eu sou jornalista e todos os domingos eu escrevo aqui no site Bahia Press a minha coluna, que são as crônicas de domingo. E nesse domingo eu trago mais uma crônica, mais um assunto que está em voga. Eu não vou falar da prisão, da condenação do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro e de todo o núcleo central do golpe de Estado que iria acontecer no Brasil no dia 8 de janeiro de 2022. Muito pelo contrário, eu quero falar, sim, do que está acontecendo no Brasil, mas uma coisa preocupante. Mas antes do que a gente fale do assunto de hoje, eu quero falar com você uma coisa, meu amigo, minha amiga, você que está aqui agora nesse vídeo, eu só quero lhe pedir uma coisa. Eu não quero o seu dinheiro, pode ficar despreocupado. Eu não quero o seu Pix, também se pode ficar despreocupado. A única coisa que eu quero de você é, se você puder, você vai agora e se inscreve no nosso canal lá no YouTube, Jornalista na Kombi. Eu vou deixar aqui embaixo o link, você se inscreve. Essa é a maneira mais palpável que você tem de me ajudar, tá bom? Então não se esquece, vai lá no YouTube e se inscreve lá no nosso canal, toca o sininho, comenta. Essa é a forma que você tem de me ajudar. Então vamos ao nosso assunto desse domingo. O episódio de hoje do Bahia Flow, ele trata de um assunto sério que mistura tragédia, política e manipulação. Presta atenção. A morte de Charlie Kirk, sabe, em todos os jornais, em todos os veículos de comunicação, um dos principais nomes da direita americana, virou munição para a nossa extrema-direita, a extrema-direita brasileira. E o mais grave, foi usado por um deputado federal, o deputado por Minas Gerais, Nicola Ferreira, que utilizou essa morte, utilizou o cadáver de Charlie Kirk para defender um discurso explícito de ódio e eliminação da esquerda aqui no Brasil. Mas antes disso, eu quero contextualizar e falar para você um pouco de Charlie Kirk, que tinha apenas 31 anos, era pai de duas meninas pequenas. Ele aparece em fotos, sempre ao lado da família, transmitindo a imagem de um homem amoroso e presente. Sua morte foi uma tragédia. Sim, foi uma tragédia. Um ser humano, um homem de 31 anos. Não só na política, mas, sobretudo, para sua família. Duas crianças perderam o pai e a esposa perdeu o marido. E o pior de tudo, elas presenciaram a cena do homicídio, do assassinato de Kirk. Esse deveria ser o foco, o luto, a dor da família, a reflexão sobre a violência. Mas aqui no Brasil, senhoras e senhores, essa tragédia, como sempre acontece aqui no Brasil, a extrema-direita sequestrou essa tragédia e transforma esse assunto, a morte do Charlie Kirk, em uma arma política. Nos Estados Unidos, Kirk era conhecido por seu estilo de atuação nas universidades. Ele montava uma tenda, colocava um cartaz escrito que dizia o seguinte: convince-me, ou seja, em português, me convença, e provocava debates defendendo posições conservadoras e sempre alinhadas ao que prega e o que fala o presidente dos Estados Unidos eleito, Donald Trump. Inclusive, ele é um dos formadores do MAGA, o Make America Great Again, ou seja, faça a América grande de novo. Esse método, senhoras e senhores, se diferenciava do que vemos aqui no Brasil, onde o extremismo ele prefere o choque físico à invasão a espaços universitários e a destruição de símbolos para viralizar. O MBL, que entra nas universidades com o celular e sai rasgando cartaz, sai provando alvoroço. Kirk provocava pela palavra, não pela agressão. E foi exatamente esse personagem que morreu em circunstâncias trágicas. E o que a extrema-direita brasileira, o que eles querem fazer aqui no Brasil? Colocar isso na conta da esquerda brasileira, ou na esquerda mundial. Só que quem atirou foi um extremista da extrema-direita americana. Pai policial,
Ele sempre lidou com armas desde pequeno, votaram em Trump. Mas o que mais espanta é o que a extrema-direita brasileira fez desse episódio. O deputado Nicolas Ferreira, que é deputado federal lá por Minas Gerais e principal rosto da nova extrema-direita, publicou nas suas redes sociais um discurso que escancara a lógica do ódio. Depois que Bolsonaro foi condenado, eles precisam criar um caos no país. Em suas palavras, ele disse: com a esquerda não existe diálogo. Com a esquerda, a gente elimina, a gente mata. Senhoras e senhores, pare para pensar nisso. Um segundo só. Um deputado federal que está pedindo que empresários demitam funcionários que são da esquerda, que está incitando ódio. E esse tipo de frase não é apenas uma retórica, é um chamado aberto para a violência política. É a tentativa, senhoras e senhores, de criminalizar não apenas adversários, mas toda uma forma de pensamento. Nicolas Ferreira ele não se limita a lamentar a morte de Kirk. Ele a usa e a usou como gatilho para justificar que no Brasil todos nós da esquerda devemos ser eliminados. Esse discurso, senhoras e senhores, coloca milhões de brasileiros como alvos. Trabalhadores, estudantes, professores, jornalistas. Qualquer um que se declare progressista passa a ser retratado como inimigo a ser eliminado. Senhoras e senhores, essa é a política da desumanização, onde não existem adversários, apenas inimigos a serem destruídos. Eu queria muito sentar numa mesa com o deputado Nicolas Ferreira e debater com ele pela palavra, fazer com que o verbo seja a arma principal a ser usada, onde a gente construa pensamentos e não destrua pessoas. E o discurso não para aí. Nas redes sociais, empresários ligados ao bolsonarismo, como eu disse, começaram a difundir a ideia de que trabalhadores de esquerda devem ser demitidos. Vamos afetá-los, deixando-os sem emprego, diz um dos posts que circulou entre as lideranças da extrema-direita. Isso aí está difundido. E esse movimento é perigoso, porque tenta transformar a perseguição política em política de RH, em política de empresas. É a tentativa de importar a lógica da caça às bruxas para o mercado de trabalho brasileiro. É uma radicalização, senhoras e senhores, que não reconhece fronteiras da internet para a política. A política, senhoras e senhores, empresarial, a política para as empresas, a política da vida. A política da vida cotidiana, senhoras e senhores. A minha vida, a sua vida, a vida de milhões de pessoas, a vida de milhões de trabalhadores que levam todo dia de madrugada, pegam o metrô, pegam um ônibus e saem de casa para trabalhar. Agora imagine se os empresários começam a demitir os seus funcionários só porque eles pensam diferente deles. O caso Kirk, senhoras e senhores, revela como a extrema-direita brasileira opera sem limites éticos. Sem Bolsonaro no jogo eleitoral, a estratégia agora é buscar tragédias externas para criar novos gatilhos de mobilização interna, transformar o assassinato de um líder americano em justificativa para perseguir a esquerda no Brasil. Principalmente agora que os números estão dizendo que o presidente Lula está crescendo em popularidade, os números estão melhorando. Isso é desespero. Isso é o retrato de uma política que ela só sobrevive no conflito. A lógica é clara, senhoras e senhores. Quanto mais ódio, mais engajamento. Quanto mais radicalização, mais visibilidade. Mas o custo disso é altíssimo. É ameaça direta à democracia, ao direito de pensar diferente, à convivência civilizada. Como eu disse, eu gostaria muito de sentar na mesa com a extrema-direita e dialogar, convencer através das palavras, através do pensamento. Mas para eles que não pensam, a única maneira, a única lógica é através do ódio, através da violência, através das armas, através da morte. O que deveria ser apenas uma tragédia familiar, senhoras e senhores, virou munição para o ódio no Brasil. Nicolas Ferreira usou a morte de Charlie Kirk para afirmar que com a esquerda não existe diálogo, só eliminação. Empresários da extrema-direita já articulam campanhas para demitir trabalhadores que declaram ou que se declaram progressistas.
Essa é a estratégia de transformar a luta em palanque, transformar a dor em discurso de ódio, transformar a democracia em campo de guerra. Aqui, senhoras e senhores, no Bahia Flow, nós denunciamos essa lógica, porque essa política que só sobrevive de cadáveres e perseguição, ela não tem futuro. O retrato está aí. São 27 anos de cadeia para o líder de uma organização criminosa que queria acabar com a democracia no Brasil. É apenas o retrato de uma sociedade doente que precisa urgentemente recuperar a humanidade e o valor do diálogo. Senhoras e senhores, eu sou César Marques, eu sou jornalista, é um prazer enorme ter vocês aqui no nosso canal. Se você está chegando agora e se você não me conhece, se inscreve no nosso canal, porque todos os domingos nós trazemos debates assim, pensamentos, porque nós queremos transformar através da palavra. Até o próximo domingo, fiquem todos com Deus.